Salve, pedregulhos! Vamos fazer um extra? Porque essa terrinha é fantástica, né? De tédio, morador da Terra da Pedrada não morre. Esse especial é porque hoje nós tivemos uma entrevista do Miller Filho com o Arthur Nigel Heinz. E assim como da outra vez, precisa de um videozinho depois para só desembaraçar, para deixar as coisas inteligíveis para vocês, munícipes. Porque eles fizeram uma salada de fruta. E olha, se fôssemos maldosos, diríamos que eles estavam tentando enganar vocês. Como não somos, se confundiram e a gente vai tentar elucidar um pouco a coisa. Pelo menos, se houve má intenção, foi uma coisa inteligente. É uma construção de narrativa muito bem inteligente. Porque acaba trazendo um fato verdadeiro, embola junto com uma narrativa criada para validar aquela narrativa junto, ligada ao primeiro fato. Vocês vão entender depois. Mas, pelo menos, aplauso porque é inteligente. Aí dá gosto de refutar, de discutir, dá gosto. Não é que nem, por exemplo, adiantar o relógio para proteger algum amigo. Mas enfim, o que aconteceu? Hoje, o Miller Filho entrevistou o Arthur Nigel Heinz, ex-secretário de turismo da cidade de Itaara, lá no início da gestão Silvio Weber, e ele nos trouxe o arquivamento de um inquérito contra ele. Desculpe. O arquivamento aconteceu, até onde sabemos, normal. Na segunda-feira agora, provavelmente vai ser lida na sessão o ofício do MP, anunciando o arquivamento do inquérito, normal. Onde está o problema? Olha, 10%? Não. Menos de 10% de toda a live, eles falaram sobre esse inquérito arquivado. Todo o resto da live, eles falaram sobre a Operação Santidade. E uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Vamos relembrar o que é esse inquérito que foi arquivado agora. Lá pelos anos longínquos indos de 2021 do Reino de Nosso Senhor, nós tivemos uma real perseguição política a Silvio Weber. Nesse ano de 2021, nós tivemos 7 CPIs contra Silvio Weber. Depois eu digo por que foi uma perseguição política. Mas fato é que nós tivemos 7 CPIs contra o Silvio. A primeira delas foi a CPI das exonerações. Se eu não me engano, e eu gosto muito de me enganar, foi em maio. A primeira CPI, a CPI das exonerações, onde 5 servidores saíram de uma paulada só. Sendo 2 de alto escalão, 2 secretários, e 3 de médio e baixo escalão. Todos CCs pediram para sair. Minto, uma pediu para sair, mas já estava no caminho de exonerar. E diante disso, se vocês não lembram, vão lá no blog Entre Linhas de Itaara,
Vai no Google, coloca lá em cima, entrelinhas de Itara, vai aparecer lá embaixo na listinha, entrelinha do Itara.wordpress, para lá, clica lá. Desce até o fim da página, vai ter um campinho de busca, coloca lá, CPI das exonerações. Enter, vai aparecer tudo que tem sobre a CPI das exonerações. E lá vocês vão ver que vai tratar dessa questão de um vídeo institucional. Desculpe de novo. E esse vídeo foi, na época, solicitado pelo secretário de Turismo, Arthur, que fez o processo de licitação. Vamos lembrar que era plena pandemia. Tá, plena, já partindo para o fim, mas era plena pandemia ainda. E acontece que alguns servidores denunciaram essa licitação mal feita ou com má intenção. Isso não vem ao caso agora. Mas o importante é que o contrato não foi firmado. Não foi pago nada. A empresa, sim, produziu o vídeo, mostrou para os servidores, mostrou para o Arthur, mostrou para o Silvio, até para um ou outro vereador, mostrou também. Mas só que, como houve essa denúncia dos servidores, ou decidiram não fazer por dar para trás, vai saber, mais fácil ser pela denúncia dos servidores. Acontece que não foi firmado o contrato, não foi pago nada, a empresa saiu no preju, porque ela fez os vídeos e não vendeu. Fim da história. Óbvio, a CPI encaminhou para o Ministério Público o resultado final, que apontava a irregularidade no vídeo. Mas nesse caso, meus caros, a gente já diz lá nas colunas. Inclusive fizemos também uma entrevista de umas 3 ou 4 partes com o Arthur, depois que ele saiu da administração. E nós já dizíamos lá que, olha, sinceramente, difícil seria o MP dar prosseguimento na coisa. Não houve pagamento, não houve um contrato firmado, não teve nenhum desfalque nos cofres públicos. Arquivamento. É o único caminho para uma coisa assim. A prefeitura não sofreu nada, o município não sofreu nada. Quem levou foi a empresa, que fez de boba. Fim da história. É isso que o Arthur foi anunciar. Mas vocês sabem que sempre tem um mas. Veio toda uma história de Operação Santidade, tá vendo como agora a justiça tá provando que nós somos inocentes, que eu sou inocente, o Silvio é inocente, o Tião Galinha é inocente. Calma. Não tem nada a ver o cu com as calças. Esse inquérito arquivou como deveria ser. Ele já é fruto de uma maçã podre. Agora, a Operação Santidade, ela começou bem depois. Após essa CPI, aí teve a CPI da MAC, que aí sim teve contrato firmado, segundo o MP, desvio de valores, e não é pouquinho não. Segundo o MP, mais de 500 mil reais que desapareceram dos cofres públicos. Não sou eu que estou dizendo, é o Ministério Público. Então, se entender com eles. Então, são coisas bem diferentes. E o Silvio não foi cassado por causa de um vídeo institucional. O Silvio foi cassado por causa da MAC, que começou bem depois. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Segura o tchan.
Só vamos dar, antes de mais nada, um parabéns pro Arthur. Porque, novamente, o Miller veio com aquele papinho de o Silvio morou com o Robertson. Olha, lá na live que eu fiz com ele, ele até tocou a respeito disso também, eu não consegui responder. E nem tenho procuração para defender ninguém também, né? É só pela verdade. Mas nessa live específica, o Arthur deu um show de hombridade e falou a real. Que não houve uma coabitação. O Silvio Weber residiu um tempo na residência do Robertson? Sim. Coabitou com Robertson? Não. Na época, o Robertson estava com uma parente doente em Porto Alegre e estava lá cuidando dela. E isso eu posso falar para vocês, porque eu tive o mesmo problema de saúde na família e na época eu conversava muito com ele, por conta desse problema em comum. Então, eu sei que na época ele estava em Porto Alegre. Não precisa ninguém dizer. Então, não houve uma coabitação do Silvio com o Robertson. E não que isso fizesse qualquer peso, tivesse qualquer relevância também, né? Vamos combinar. Não é uma narrativa, mas é muito para ficar se usando aí, né? É meio bobinha até. Mas aí é com vocês, de cair no conto do vigário ou não. Mas enfim, quanto ao Silvio. Silvio Weber continua inelegível, continua cassado, continua sem direitos políticos. Brisas de más línguas que circulam entre os pedregulhos do jardim afirmam que semana que vem tem uma reunião dos desembargadores para tratar da questão Silvio Weber. Vamos esperar. Sinceramente, eu não acredito digamos, numa virada de página, dando a possibilidade do Silvio Weber ser o novo prefeito de Itaara. Não sou jurista, não sou um advogado, mas sinceramente eu já conversei com alguns, acharia difícil. Inclusive, é por essa questão que pode tornar Silvio elegível novamente, que 2 vereadores renunciaram e um está sofrendo comissão processante agora. Rétio e Lauderi renunciaram e o Aquaman, desculpe, o Oberdan está sofrendo a comissão processante agora. Porque, teoricamente, eles produziram um documento falso alegando que não houve sorteio para a realização da comissão processante pelo PSB. Então, é nisso que está se enfiando a defesa do Silvio Weber, o Robson, bala perdida, e vão ter algum resultado provavelmente semana que vem. E aí vamos saber se o Silvio está elegível ou não. E detalhe, eles não vão julgar a questão criminal de Silvio Weber, a Operação Santidade. Eles vão julgar a questão política de Silvio Weber, que é a cassação na Câmara de Vereadores. Nem isso tem a ver com a Operação Santidade. Eles dando o parecer favorável ao Silvio, nós podemos ter o Silvio concorrendo nessas eleições, porque hoje ele é filiado ao PSDB. Se eles derem parecer desfavorável a Silvio Weber, nós também podemos ter o Silvio concorrendo. E eu acharia o máximo que seria um fogo no parquinho, né? O que acontece? Dentro das nossas legislações eleitorais, não eleitorais, é Brasil, mano. Temos brechas. E dentro dessas brechas, nós podemos ter, sim,
Silvio Weber, candidato a prefeito de Itara. Ele vai poder assumir? Não. Por enquanto, não. Mas pode concorrer? Sim. Ele vai entrar com seu registro de candidatura, o cartório eleitoral vai recusar, porque ele é inelegível, ele vai recorrer, e aí isso demora para ser julgado. Enquanto isso, concorre. Então, se o Silvio quiser, se o PSDB quiser, Silvio Weber, mesmo inelegível, pode sim ser candidato para a prefeitura de Itara. Vai assumir? Não. Mas pode concorrer. Lá na reta final, pode sair a decisão da Justiça Eleitoral e ele coloca outro no lugar dele. Então, e assim vai. Gilmar, vamos lá, cara! Coloca o homem aí! A gente quer se divertir! A gente quer tendel! Quanto à mesa redonda proposta, o Arthur ele convidou a todos, que ele falou a respeito, convidou para uma mesa redonda para discutir, numa boa. Olha, é complicado. Como eu já disse lá no grupo Boca Maldita, Itara para Todos, grupo aberto, quem quiser vai para lá. Só aguento o rojão. Eu sou Kengo. Se me convida, eu vou. Se tiver boca livre, então, mas credo. Tanto que isso eu já deixo dito para todos os partidos. Agora, todo mundo vai começar de choro. Ah, mas o Rogério tá com o PL, foi lá gravar e transmitir simpósio conservador. Meus filhos, eles convidaram. Me convidaram para ir em jantar deles. Eu fui. Assim como agora o marketing do PT me chamou para essa janta de hoje. Mas eu não estou na cidade, não tem como. Senão eu iria. E o PL convidou para o simpósio, acertamos de fazer a transmissão, convidou para uma outra janta, convidou até para encontro do partido, convidaram para outro que eu não vou estar na cidade, não vou poder comparecer. Na eleição passada, eu fui em vários encontros e convenções do PSB, fui em vários encontros e convenção do PSL, fui em convenção do PP. Onde convida, eu tô lá. E use e abuse. Quer transmitir? Transmito. Sempre 0800, gratuito. Mas só que tem que partir do partido. Partido convidou, tô lá. Bem tranquilo e calmo. Yes? Mas enfim, voltando às vacas magras, quanto à mesa redonda, olha, é complicado. A Operação Santidade, ainda não temos um resultado final. E não teremos tão cedo. Não vai ser arquivado dessa forma, não. Investigações parecidas, elas duram em torno de 10 anos. Para mais. Antes disso, não vamos ficar sabendo de resultado algum de Operação Santidade. Não vai ter arquivamento, não vai ter nada disso. E podem ter certeza absoluta que não vai ter arquivamento. Por quê? Porque já ocorreu o resultado final. Quando chega no final da investigação, tem dois caminhos possíveis: arquivamento ou envio da investigação à justiça. Nesse caso, para separar totalmente a água do azeite. Nesse caso do vídeo institucional, houve o arquivamento. Não encontraram provas suficientes.
No caso da Operação Santidade, chegou no final da investigação, encontraram provas. Tanto que foi enviado para a Justiça, para análise e julgamento, e tivemos o afastamento do prefeito por 2 vezes, tivemos o afastamento dos envolvidos, Oberdan, Luciane, Vitão. Então, são coisas totalmente diferentes. E a Operação Santidade está livre, leve e solta. E nós não podemos falar muito sobre ela, porque ela está correndo e é sigilosa. Então a gente vai fazer uma mesa redonda para falar o quê? Podemos fazer uma mesa redonda para conversar sobre Silvio Weber. Aí eu acho legal. Eu topo. Convida? Tô dentro. Sem problemas. O Miriam organiza aí, tá tranquilo. Mas aí não vai ter essa embaralhação, né? E eu li todo o material da Operação Santidade. Não vem depois ficar ameaçando que vai pra justiça e tal, né? Uma conversa franca. Mas tô dentro, sem problema algum. No mais, meus caros, é só para ficarem espertos. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Um processo foi arquivado lá dos idos de 2021, que não tem nada a ver com a Operação Santidade, não tem nada a ver com a cassação do prefeito Silvio Weber. O Silvio Weber foi cassado por causa da Operação Santidade, que ainda está correndo. Ok? E mesmo que tivesse um arquivamento hoje, que é impossível, da Operação Santidade, Silvio ainda estaria inelegível. Porque são 2 julgamentos, o julgamento criminal e o julgamento político. Silvio foi condenado no julgamento político. É diferente do criminal. O julgamento político vai ser julgado, provavelmente, segundo as más línguas, na semana que vem. E aí a gente vai ver. Será que Silvio volta? Será que não volta? Será que ele volta elegível? Será que ele volta inelegível? Ah, quem sabe? Deu pra bolinha. Nos vemos na próxima.